Com a finalidade de discutir e orientar dirigentes sobre os impactos da lei da reforma trabalhista nas relações do trabalho, a CNTS realizou entre os dias 27 e 28 de setembro o 4º Seminário Jurídico Sindical. Participaram do evento membros da diretoria, diretores e assessores jurídicos das federações filiadas. Segundo a assessora jurídica da CNTS, Zilmar Alencar, a reforma trabalhista não é o fim para o movimento sindical. Segundo ela, existem outros caminhos que podem levar ao êxito na luta pelos direitos dos trabalhadores. O cenário ele tem que ser encarado de uma forma otimista e esse otimismo ele repercute numa resistência onde o sindicato vai ter como princípio norteador as convenções internacionais que asseguram princípios protetivos às relações de trabalho. Nós temos aí a importância dos princípios constitucionais, o nosso artigo 7º que trata dos direitos sociais, eles trouxeram para o status constitucional proteções como o princípio da primazia, da continuidade do contrato de trabalho, da norma mais favorável, que trazendo todos esses elementos, sejam convencionais, sejam constitucionais, nós teremos aí uma instrumentalização de fazermos resistência a qualquer tentativa de precarização. Quanto à medida provisória, o assessor parlamentar André Santos afirma que ela deve ser editada e enviada ao Congresso somente após a vigência da lei em novembro deste ano. Já o procurador do Ministério Público do Trabalho, Ângelo Farias, acredita que a MP não é a solução para a reforma trabalhista, porque alguns pontos, como a prevalência do negociado sobre o legislado, foram mantidos. De fato, a reforma ela trouxe aí uma situação de possibilitar que o negociado, ou seja, que as negociações coletivas, os acordos e convenções coletivos firmados pelos sindicatos sobreponham-se à lei para renunciar a direitos, ou seja, para a perda de direitos, algo que não era possível antes. Mas, ao mesmo tempo, ao dar esse poder aos sindicatos de negociar cláusulas mais prejudiciais, a reforma é muito perversa por retirar fonte de financiamento das entidades sindicais. A contribuição sindical compulsória, o chamado imposto sindical, ele foi tornado agora facultativo, né? Depende de prévia e expressa anuência do trabalhador para seu recolhimento. Isso, de certa forma, vai enfraquecer, sim, os sindicatos, porque não houve nenhum tipo de contrapartida financeira a fim de eles restaurar essa capacidade de negociar. A MP provavelmente deve realmente chegar ao Congresso Nacional. A decisão de acatar ou não a medida provisória, ela cabe ao presidente do Congresso, mas ele tem que ter uma justificativa jurídica para evitar a tramitação dessa medida provisória. Por isso que a cautela hoje da Presidência da República em não encaminhar essa medida agora, até porque a lei da reforma trabalhista não está em vigor ainda, né? Ela passa a vigorar a partir de novembro. Então, por isso, a medida provisória provavelmente deve chegar só em novembro, porque aí justifica a urgência e relevância da edição da medida provisória, por isso essa cautela da Presidência da República. As resistências políticas dentro dessas duas casas, Câmara e Senado, é que são grandes, e aí precisam aparar essas arestas para que essa tramitação venha a ser mais suave, do ponto de vista de trazer ou resgatar os direitos que os trabalhadores perderam na reforma, né, e buscar consolidar alguma outra questão que venha a ser discutida dentro dessa proposta. Especialistas também avaliaram a terceirização e a reforma previdenciária. Mas a própria Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista, ela piora mais ainda a terceirização. A Previdência, ela estará mais comprometida ainda com a terceirização e mais comprometida ainda com essa Lei 13.467, que consegue piorar ainda as possibilidades de terceirização, implementa novas formas de contratação que diminui qualquer possibilidade de sobrevivência futura, não só da Previdência, mas do próprio trabalhador. Em face da nova denúncia contra o presidente Temer e também da necessidade de se concluir a votação da reforma política e também de se concluir a votação dos projetos de lei orçamentária, que tem que ser votados até o final do ano, é muito difícil, né, que a Câmara dos Deputados consiga concluir uma votação de uma matéria tão complexa
e tão controversa como é a questão da reforma previdenciária.